e beleza, começar. Então, seguinte, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as funções de bloco. Tá? Não confundam funções de bloco com linguagem de programação em bloco. São diferentes. Tá? Funções de bloco são blocos que existem dentro do sistema Siemens para facilitar a programação, para fazer algumas coisas em que você, algumas lógicas que a Siemens já te dá de mão beijada. Tá? A gente vai ver isso quando a gente trabalhar na próxima aula, a gente vai trabalhar já com entradas analógicas. Tá? Então vou explicar sobre entradas analógicas, como que entra o sinal, como que você converte o sinal de analógico para digital. A gente tem tudo isso ainda para conversar na próxima aula. Tá? Em relação a isso, a Siemens tem blocos em que ela facilita muito na hora de você trabalhar com essas palavras de entrada analógica. Por que ela facilita bastante? Porque ela simplesmente, você não precisa fazer conta nenhuma. Você entra com o valor, entra da onde está entrando a palavra analógica e ela sai com o que você quiser dela. O bloco já está pronto. Então, você não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. Você só pega o bloco, você só precisa saber como trabalha o bloco. Tá? Então, a Siemens tem aí pelo menos 200 blocos prontos para facilitar a programação. E além dos blocos prontos, a gente pode criar funções de bloco. Eu posso criar funções de bloco. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês agora. Tá? Em seguida, a gente vai fazer um exercício utilizando cadeia estacionária, criando os blocos. Tá? Vamos ver se até a hora do café a gente já tem terminado de explicar e vocês já consigam montar. Tudo bem? Vamos lá então. Então, o primeiro bloco que eu vou comentar são os data blocks, que são os blocos de dados. Eu não sei se vocês lembram, mas eu cheguei a comentar com vocês sobre as memórias globais, certo? Comentei com vocês sobre as memórias globais. E essas memórias, elas, por padrão, são os M's, né? M de memória. Além das memórias globais, os M's, eu tenho outro tipo de memória global, que está inserido dentro de data blocks, blocos de dados. Neles eu consigo criar memórias. Lembra aquele 1 GB de memória que eu falei que é memória não alocada? O que é uma memória não alocada? Significa que eu não disse, eu sei o tamanho total dela, mas eu não disse como ela está estruturada. Se ela está estruturada em bits, se ela está estruturada em bytes, se ela está estruturada em words, eu não falei como ela tem que se estruturar. Então se chama memória não alocada. Eu não consigo utilizar memória não alocada. Eu preciso dizer como ela está estruturada para poder utilizá-la. Quem faz isso dentro do Siemens é justamente os blocos de dados. São eles que vão criar as memórias, fazer essa memória que está lá 1 GB não alocada, eu começar a pegar pedaços dessa memória e começar a alocá-los. Ou seja, eu começo a dizer como eu leio a estrutura da memória. Se eu vou ler por bit, se eu vou ler por byte, se eu vou ler por word, se eu vou ler por double word, se eu vou ler por uma stringer, como que eu vou ler essas memórias? Tudo bem? Então, o data blocks ou bloco de dados são blocos utilizados apenas para armazenar dados como memórias. Diferente de blocos de programa, como os que serão apresentados a seguir, os blocos de dados não possuem instruções e, portanto, não executam rotinas de programa. Então, eu não programo dentro do bloco de dados. Eu só utilizo para criar memórias. Tá bom? Eles apenas armazenam dados das variáveis dos blocos de programa, como OBs, FCs e FBs. O OB a gente já conhece, o OB1, que é o programa master, que é o main. Além do OB main, eu tenho outros OBs que fazem outras funções. Eu tenho OBs, por exemplo, de interrupção de programa. Eu tenho OBs em que no momento que eu ligo o CLP, esse OB entra para verificar onde o seu programa parou. Para ir dali continuar da onde ele parou. Então, por exemplo, eu não quero que eu desliguei o CLP, eu não quero que ele volte lá para o início, porque senão vai atrapalhar toda a minha produção. Eu quero que continue da onde o último dado do programa entrou. Eu utilizo esse OB para dizer para ele, não, você vai começar daqui. Então ele está sempre olhando para onde o dado está correndo. Tá? E aí tem outros OBs, aí tem pelo menos só de OB nós temos 150 OBs aí, das mais diferentes. Tem a OB que é só utilizado para alarme. Tem a OB que diz o seguinte, se houver qualquer problema de hardware,
O CLP para a programação e aguarda até solucionar o problema de hardware. Né? Se um problema de hardware acontecer durante a sua execução de programa. Então tem aí a dar com pau. A gente vai conseguir ver todos? A gente não vai conseguir ver, não. Não vamos conseguir ver todos. Mas aí que eu digo, vai de vocês. Né? É importante salientar isso. O técnico, ele tem uma situação em que boa parte do conhecimento dele está em pesquisa. Na escola ou num curso técnico, você vai pegar o quê? Você vai pegar a base. Você vai desenvolver a área que mais te agrada. Professor, CLP não é uma área que me agrada. Ótimo, aprenda o básico e vai seguir na área que te agrade. É igual engenharia. Engenharia segue o mesmo conceito. Tá? Você vai estudar engenharia, os 2 primeiros anos, é engenharia que a gente chama de engenharia geral. Você faz a engenharia que serve, os cálculos que estão ali servem para elétrica, para mecânica, para engenharia química, para qual engenharia você quiser. E aí os 3 últimos anos são especializações. Aí você decide qual área você vai seguir. Dentro da área que você vai seguir, qual é a sub-área daquela área que você vai seguir? Então, vou fazer engenharia elétrica. Ah, mas eu gosto de alta potência. Então, vou me especializar em instalação de alta potência. Ah, eu gosto de engenharia elétrica, mas eu gosto de instalação prediais. Então, vou estudar instalações prediais. E assim por diante. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, vou continuar. Os data blocks podem ser criados em 2 formatos distintos. Stance blocks, tá? Que é o Stance, e o Shared DEM blocks. Esse Shared DEM blocks, a gente já conhece. Toda vez que a gente cria um temporizador, automaticamente ele cria esse DB pra gente. Já viram? Ele pergunta lá, criar DB automaticamente? Aí você fala assim, esse automaticamente, esse sharing de DB, tá? É um DB que pode ser acessado e compartilhado por qualquer bloco criado pelo usuário. Qualquer bloco de programa pode ler e escrever dados nas variáveis DB shared. Este DB é também denominado como DB global. E aí entra tudo que eu criar de memória dentro do shared, qualquer bloco pode ler essa memória. É uma memória global. Ao oposto disso, nós temos o DB extense. O DB extense é dedicado ao function bloco. A gente vai ver agora o function bloco, como que ele trabalha. Todos os dados e parâmetros das variáveis locais do FB são armazenados no seu DB extense, que passa a ser uma memória particular, ou seja, só aquela função de bloco enxerga a memória. Se eu pedir para outra função de bloco olhar essa memória, ela não vai conseguir enxergar. Tá? A denominação extense representa um bloco chamado. Por exemplo, se um bloco FB10 for chamado 3 vezes, haverá 3 instâncias desse bloco, cada uma com um data block. Beleza, eu vou parar aqui, porque eu já vou mostrar para vocês como funciona. E aí vocês podem me seguir ou não, critério de vocês, tá? Vamos lá. Primeira coisa, eu já abri aqui o meu template. Deixa eu ver como está esse template, se eu acabei programando nele ou não. Não, não programei nele. Perfeito. Vou criar aqui programas de function block. Isso aqui demora para salvar, enfim.
que eu falei? Ia cair a internet. Ixi. Deu pau na hora de salvar, porque ele tava tentando acessar a minha nuvem para salvar. Aí como tava offline, foi bem na hora que caiu. Beleza, vamos lá. Então aqui, gente, ó. O main é sempre o bloco, o main OB1 é sempre o bloco padrão, o primeiro que cria. Até então, nós estamos abrindo o main, que é esse bloco aqui, e a gente programa nele. Certo? Vem aqui e começa a programar nele. Dessa vez, eu não vou nem mexer no main. Vou deixar o main aberto aqui, mas eu vou vir nesse cara, ó. add new blocks. Vou dar 2 cliques nele. O primeiro bloco que eu vou criar e trabalhar é esse cara aqui, ó, o function block. O function block, ele não existe sozinho. Como assim, professor? Eu não posso criar um function block e falar que ele vai operar. Para ele operar, para ele trabalhar, para ser lido o programa que está dentro dele, ele precisa ser chamado por um OB. O OB é sempre o master. Tá? A gente vai ver isso quando eu terminar de criar esse FB. Tudo bem? Então o OB sempre você vai ter que ter um OB. Por isso que o primeiro bloco que ele cria é sempre um OB1. O OB é sempre o programa master. É ele que chama o function block. Tudo bem? Um function block não pode ser chamado por um FC. Mas um FC pode ser chamado por um FB. Então aqui, esse é o master. Esse é uma subrotina que só pode ser chamado pelo OB. Esse é o FC, que pode ser chamado por um FB ou um OB. Tudo bem? E o data block é o bloco onde eu consigo criar memórias, alocar memórias para poder trabalhar. Tá? Eu vou criar, só para a gente ver, antes de criar o FB, eu vou criar um DB. Só para mostrar para vocês o que é a criação de um DB. Então eu vou clicar aqui em DB, data block. Ele vai perguntar se eu quero que crie manual ou automático. Tá? Percebam, ele não tem linguagem de programação, porque eu não programo dentro de um DB. Eu só utilizo ele para pegar aquela memória que está lá vazia, que eu não estou usando, que é 1 GB que tem separado, para poder alocar para dentro do CLP. Tudo bem? Beleza? Se você tiver maiores questões em relação a ele, você pode clicar em More. Ele vai te chamar aqui, ó, explicando o que é o data block. Qual que é o problema? Está em inglês. Só isso. Aí beleza, vou adicionar aqui um DB. Ele está perguntando se eu quero manual automático.
Se eu colocar manual, eu posso escolher o number, posso escolher o número do DB, se ele é o DB1, DB2, DB3 e assim por diante. Se eu deixar em automático, ele vai criando os DBs na sequência. O próximo seria o 2, depois o 3, depois o 4. Tá? Aí eu vou dar OK. Criei um DB. Ele vem vazio. Tá? Eu decido como vai ser alocado as memórias a partir daqui. Beleza? Então eu vou, por exemplo, chamar aqui, ó. A gente está utilizando muita memória bit para fazer os passos, né, da cadeia de passo. Tudo bem? Então eu vou fazer aqui, ó. Eu não sei se tem aqui. Você sabe se tem lá no armário? Ah, tá aqui, ó. Beleza, cara. Então a gente está utilizando muita memória bit, tá? Então o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui memórias bits de passo. Então eu vou falar aqui, ó, passo 1, e aí eu quero passo 2, passo 3, passo 4, até o passo 10, tá? Vou dizer qual é o tipo de memória. Quando eu falo que é uma memória tipo bool, significa que ela é bit. Bool, né? É de booleana, tá? E significa que eu estou trabalhando com bit. Se eu quiser memórias com 8 bits alocadas a ela, vou trabalhar com byte. Se eu quiser memórias Word, vou vir aqui, procurar o Word, e aí eu vou estar trabalhando com... Cada memória tem 16 bits. Mas eu não consigo, nesse ponto, chamar os bits individualmente. Só consigo escrever dentro deles. 16 bits, o Word. Tá? Então eu quero uma bool. Então eu vou voltar aqui, vou escolher a bool. Tudo bem? Fiz isso. Eu não falei que são 10 passos? Vou pegar aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, fiz 11, mas o 11 é o reset. Pronto, os bits estão criados. Tudo bem? Aí vamos imaginar que eu vou fazer o programa da cadeia estacionária dentro do main. Aqui estão os blocos, já estão criados as memórias. Ao invés de utilizar as memórias, né, M1, M2, M2.0, M2.1, eu vou fazer isso aqui, ó. F7. Aqui, dá 2 cliques nesse ponto de interrogação. Clicar nessa janelinha aqui do lado, ó. Eu vou falar, ó, vai buscar lá no datablock. Qual a memória? Passo 1. Pronto. Estou usando a memória dentro do bloco. Não estou usando mais uma M. Tudo bem? E aí, eu posso também utilizar esse cara para IHM ler. Eu posso chamar a IHM, chamar esse cara aqui, ó. Vim aqui na PLC Tags, Show All Tags, tá? Isso mesmo. Não, desculpa, gente, perdão. Eu posso vir aqui, dentro da... pegar esse cara aqui, das tags, chamar lá na IHM e falar que ela vai ler essa memória aqui também, do datablock. A IHM também lê os datablocks. Tudo bem? Aqui é uma forma de alocar memórias. Continuam sendo globais. Tá? Então, databloco, gente, se vocês enxergarem um datablock aqui, num programa, é sempre criação de memórias. Nunca vai ter um programa dentro do datablock. Tá? Eu posso criar qualquer tipo de memória dentro dele. Professor, a gente vai usar isso direto? Não. Por que vocês não vão usar direto? Porque em nenhum momento o programa que nós criamos em sala de aula, ele exige uma quantidade absurda de memórias. Tá? Até porque os nossos M são suficientes aí para fazer programas até de 5.000 linhas. Beleza? Então a gente não tem esse problema. O máximo de linha que vocês vão fazer é 20, 30, estourando 30 linhas de programação. Então vocês nunca vão conseguir utilizar muitas memórias que necessitam de um data block.
Mesmo assim é importante saber que existe. Tudo bem, gente? Beleza até aí? Agora vamos para o que me interessa, principalmente, que é o FB. Tá? Então vou vir aqui de novo, ó, adicionar new blocks. E vou clicar aqui, ó, function block. Em function block, agora eu posso escolher qual é o tipo de linguagem que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar em ladder, se eu vou trabalhar em FBD, se eu vou trabalhar em lista, que é STL, se eu vou trabalhar de comando de lista, que é o SCL, se eu vou trabalhar com Graph7, que é outra linguagem de programação da Siemens, pouco usada, tem gente que ama isso aqui, eu particularmente eu odeio, mas tem gente que ama, tá? E esse cara aqui que eu nem sei trabalhar com ele, tá? Mas tem aqui também, beleza? A gente vai usar o ladder. Por quê? A Siemens, gente, por uma questão de mercado, o que ela entendeu? Que o mais simples de trabalhar com CLP é com ladder. Então ela coloca como facilitador trabalhar com ladder hoje. Tá? Para quem gosta das outras linguagens, ela também disponibiliza, mas o ladder é o principal, é o mais usado. Tudo bem? Alguns anos atrás, algumas empresas estavam tentando mudar, algumas empresas fabricantes de CLP estavam tentando mudar e forçar a mudança de linguagem. Cara, é o mais usado, não tem para onde correr. Então continua sendo ladder e ponto final. Dá OK. OK de novo. E aí ele criou um FB. Pessoal, o FB criado, ele é exatamente igual ao OB. Você vai programar da mesma forma. A diferença é que, com esse FB, eu consigo criar perninhas, terminais, aos quais eu vou ligar lá no OB1. Eu vou fazer uma partida aqui, uma partida estrela-triângulo. Tudo bem? Olha o que eu vou fazer. Antes de começar a programar, a gente vai usar essa parte aqui de cima agora do meu bloco de programação. Até então a gente não tem usado ela, agora a gente vai usar. Esse cara aqui é um cara que é igual às tags. Tá? Eu vou nomear as entradas e as saídas dos blocos, aquilo que eu quero acessar externamente ao bloco. Tudo bem? Ao externamente ao bloco de entradas, eu vou ter o S0, o S1 e só. Na saída, output K1, K2, K3. Beleza? Tranquilo, pessoal? Uma boa. E por fim, eu vou usar aqui em temp, aqui em OAuth, não. Temp é melhor. Eu vou usar um T1. Só que aqui não é bowl. Que é time. Beleza. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou criar uma partida estrela triângulo, tá? Rapidinho. A gente corrigiu esse exercício na aula passada, né? O exercício de estrela triângulo, corrigindo na aula passada de CLP. Corrigimos, né? Tá. Tá. Então aqui, S1. Perceba, eu não estou chamando o endereço de entrada nenhum. Eu estou chamando esse cara que eu criei aqui em cima. Tudo bem? Esse cara aqui é meu K3.
K3. Aqui também é K3. Aqui sela. E... K1. T1. S0. Pronto. Jogo rápido. Tá bom? Beleza. Vou voltar aqui no main, ó. Voltei no main, deixa eu apagar esse cara. E aí eu vou chamar esse bloco aqui, ó. No momento que eu chamo ele, ele fala que ele quer criar um DB. Só que dessa vez, de global, ele quer criar um DB instance. O que é um DB instance? Ele só funciona para aquela função de bloco. Ele só existe para esse cara, ele não existe para mais nenhum lugar. Ele vai trabalhar em função ao bloco, tá? Vou dar OK. Olha o que eu tenho no bloco. S0, S1, K1, K2 e K3. Tudo bem, gente? Deixa eu só voltar aqui no FB1, que eu acho que deu uma coisinha errada aqui pra mim. Eu criei um cara no lugar errado. Esse cara não é aqui. Esse cara é aqui. Beleza. Voltar pro main. Aí eu não fiz uma mudança dentro do bloco. Ele está falando que o bloco foi mudado, ó, ele fica em vermelho. Aí eu vou clicar com o botão direito do mouse e falar para ele fazer um update block call, chamar a atualização do bloco, tá? Esse é o bloco antigo, esse é o novo bloco. Vou dar OK. Pronto. Ele atualizou o bloco, tá? Agora, olha o que vai acontecer. O meu S0 vai ser acionado por I0.0. Meu S1 vai ser acionado por I0.1. Meu T1 vai ser acionado por uma memória. Ah, por qual memória? Eu quero que seja acionado pela memória de bloco. Eu vou chamar aqui tempo do estrela triângulo. Então ele vai trabalhar mediante ao tempo que eu colocar aqui. Deixa eu ver se ele vai aceitar assim. Se ele não aceitar, eu mudo. Aceitou. K1 vai acionar a saída Q0.0, K2 Q0.1 e K3 Q0.3. Tudo bem?
Pessoal, só que a minha máquina tem 2 motores que partem em estrela triângulo. Eu vou ter que fazer o programa tudo de novo? Não. Eu vou colocar aqui em outra linha, ó. Vou chamar o mesmo FB, ó. Ele vai criar outro datablock Stance. Tá? Aqui ele está trabalhando com o DB3, certo? Aqui ele vai trabalhar com o DB4. Eu posso ter múltiplas partidas estrela triângulo, eu faço um único bloco. Eu posso ter múltiplas lógicas, múltiplos acionamentos, usando o mesmo bloco. Eu faço programação só uma vez. Qual que é a vantagem? Imagine que você é um programador que programa todo tipo de máquina. Você pode salvar esses blocos para você, e aí você começa a programar só adicionando blocos à sua lógica de OB1. Forma mais fácil de programar. Você só vai adicionando blocos. Ah, eu tenho um bloco de função que faz automático manual. Pá, coloco aqui. Eu não preciso ficar criando lógicas infinitas para cada situação. Eu crio pequenas lógicas e depois só vou amarrando entre os blocos. Manjaram por que eu gosto disso aqui? Quando eu vou fazer programas industriais mesmo, eu só trabalho com função de bloco, cara. Function Block e FC. Se você abrir meus programas de empresa, vocês... Ah, professor, o que o senhor programou aqui? Só vai ter bloco. E detalhe, os blocos eu posso travá-los. O que quer dizer travar? Só eu tenho acesso. Coloco uma senha, só eu consigo acessá-lo. Tá? Ninguém rouba minha lógica. 2, nenhum Zé Oreia vai quebrar a máquina, vai arrebentar minha programação mudando alguma coisa de lugar. E outra empresa fica amarrada a mim. Por exemplo, eu vendo um programa a R$5.000. Faço um programa, cobro 5 mil para fornecer lá para a empresa. Legal. Ó, preciso implementar um contador. Ah, não tem problema. R$1.500. Ah, mas fulano cobra 50. Chama fulano, se ele conseguir quebrar minha senha. Beleza? É diferente. Agora, se os caras falassem, não, eu tô comprando o programa e a sua lógica, eu falar, tó, é R$15.000. Mas você está comprando minha lógica, é sua. Faz dela o que você quiser. É tudo aberto, o problema é seu. Você não está comprando minha lógica, você está comprando só a função, 5 mil. Só que você está amarrado comigo. Beleza, pessoal? Entendeu? Legal. Então, esse é o FB. E o UFC? Ah, verdade. Obrigado. Aproveitando aqui, ó. Deixa eu apagar esse cara aqui. Vou trabalhar só com esse cara aqui, tá bom? Olha o que acontece. Pessoal, eu vou abrir o simulador, tá? Mas vocês não precisam abrir o simulador. Vocês vão trabalhar aí com o de vocês mesmo. Vamos lá. Pessoal, tô indo muito rápido, tá de boa, tá dando para entender, tranquilo? Então vamos lá. Vou jogar no simulador pra gente ver o que vai acontecer.
Então, ó, vou colocar para monitorar, para ver o que está acontecendo no bloco. Nesse momento, ó, o bloco não está sendo alimentado, certo? Vou vir aqui no bloco, ó. Vou monitorar o bloco aqui também, só para vocês verem. Olha como está o bloco. Todo em cinza. Por que o bloco está em cinza? Porque ele está desligado. Ele não vai funcionar. Se eu acionar aqui, ó, em 0.1, ó, vou colocar em 1. Ah, porque em 0.0 está aqui, ó. Aí ele ligou o bloco, peraí. Deixa eu desligar o bloco aqui. Deixa eu mudar esse cara. E 0.7. Mandar de novo. Agora quem liga o bloco é i0.7, tá? Então agora, nesse momento aqui, ó, se eu colocar i0.0 e 0.0 em 1, ai, filho. Ó, nada acontece. Nada vai acontecer, tá? O que eu preciso fazer? Ligar o bloco. Só depois que eu ligo o bloco é que ele começa. E por onde que eu ligo? Por esse EN. Se o EN não estiver alimentado, gente, o bloco não funciona. E é o que a gente chama de chamada de bloco. É quando eu chamo o programa para ele rodar. É quando eu ligo o EN. Se eu não ligar o EN, o bloco não roda. Tudo bem? Aquela programação que está lá dentro não vai funcionar. Então, ó. Tem que dar stop. Play. Ah, tá. Tá bom. Ele não vai deixar porque eu já estou monitorando aqui e já tinha desligado lá. Tá bom, não tem problema. Tem que parar aqui. Aí. Então aqui, ó, o bloco não foi chamado e nada vai rodar. Vou chamar o bloco. Como que eu vou chamar o bloco? Vou ligar esse cara. Tá? Então, olha lá. Liguei o cara. Agora o bloco está rodando. Se eu entrar lá dentro, ó, o bloco está rodando. Tudo bem, gente? Vou colocar aqui, ó. Vou ligar o bloco. Opa. Aqui eu não forço, eu forço do lado de fora do bloco. Forçar a entrada aqui. Esse cara. Olha o que aconteceu dentro do bloco. Propaganda. Porque a Microsoft agora achou legal que ela tem que colocar propaganda pra gente. Bem, olha o que aconteceu com o bloco. Ligou. Tudo bem? Aqui, ó, não vai temporizar nunca porque eu não coloquei tempo nenhum nesse T1. Tudo bem? Eu coloquei que esse tempo vem aqui de fora. Ó. Deixa eu ver se eu consigo modificar ele. 5S. Acho que o simulador não está simulando isso, mas tudo bem. O que ia acontecer aqui, ó? Eu tenho 5S, certo? O temporizador vai contar 5 segundos. Contou 5 segundos, vai ligar aqui. Beleza? Aqui, ó. Se eu colocar 1. Ah, faltou. Eu errei aqui a lógica. Ó. Esse cara aqui aberto. Aí ele contou o tempo.
Beleza. Tudo bem? Agora, se eu pegar um problema que tem o bloco, tá? Sempre que eu vou sair do bloco, eu tenho que garantir que tudo volte a zero. Porque se eu não garantir isso, vai acontecer isso aqui, ó. Sair do bloco. Ele mantém as últimas configurações de saída. O que estava ligado continua ligado. Tudo bem? Então, normalmente o que a gente faz? Você entra dentro do bloco. Opa. Entra dentro do bloco e cria uma função que não permita que ele desligue se as coisas estiverem da forma que você não quer que esteja. Então, por exemplo, fazer uma coisa qualquer aqui. Deixa eu ver. Só pode acionar a memória, que eu vou chamar de memória de desliga. Vou trazer lá para cá. Saída. Desliga bloco. Desliga bloco somente se as minhas saídas físicas K3 K2 e K1 estiverem desligadas. Aí eu estou colocando fechado. Se elas estiverem desligadas, aí liga esse cara, que é o deixa eu ver. Não. Como que eu coloquei? Desliga bloco. Aí aqui embaixo eu coloco. Chave lá é 0.7, né? Vou usar aqui também. Pessoal, outra coisa. Posso usar qualquer endereço global dentro do meu bloco, tá? Então, por exemplo, agora eu vou chamar uma entrada global. Quem é a entrada global? E 0.7. Se 0.7 estiver desligada, temporize. E aí eu vou colocar um temporizador. 5 tom cria 1 segundo. Não sei se eu expliquei isso para vocês, mas eu não preciso de uma memória aqui na saída do temporizador para poder usar os contatos do temporizador. Tá? Olha o que eu posso fazer. Vou chamar direto esse cara aqui, ó. Quem é esse cara? Não é o DB5? DB5, tá aqui, ó. Um clique. Aí eu digo, eu quero monitorar a entrada, que é in, ou quero monitorar a saída, que é que? Saída, certo? Que? Pronto. Então, não necessariamente eu preciso usar uma memória aqui em que. Eu posso usar o próprio que do DB5. Se ele estiver ligado, esse cara fecha. Se ele não estiver ligado, esse cara fica aberto. Beleza? Vou mandar de novo para o meu CLP. Zera tudo. E agora, vou voltar aqui no main. Deixa eu tirar o monitoramento dele também. E vou dizer o seguinte, ó. Desliga bloco. Vou chamar de M2.0. O desliga bloco. Vai dar um erro aqui, mas tudo bem. M2.0.
Vamos ver aqui primeiro. Você tá pensando, filho? O desliga bloco vai funcionar assim, ó. Acionei. Tá tudo ligado, ó. Tudo bem? Vou pedir para sair. Ah, fiz caquinha. Sabia que tinha feito caquinha. Deixa eu ver aqui. Ah, o que foi agora, filho? Que você não deixa eu ver. Não vai deixar ver o que está acontecendo dentro do bloco. Quer ver? Bloque. Charger blocks. Main lighter. Reset a chamada. Bem, já que ele não deixa eu mostrar para vocês esse, para a gente não perder tempo, qual que é a ideia? A ideia é que ele não deixe o bloco desligar enquanto todas as saídas não estiverem desligadas. Tá? Por quê? Porque senão ele vai ficar com a saída ligada lá para sempre. Claro, você tem que analisar o que você realmente precisa de cada bloco. Tudo bem? Ah, eu posso deixar ligada a saída? Posso, então deixa ligada. Não, não posso, eu tenho que desligar tudo porque eu vou ter outra função que vai fazer o oposto. Então, desliga as saídas, tá? Vamos continuar. O FB, gente, a gente usa mais quando a gente precisa de muita memória. É o nosso caso? É o nosso caso. Tá? Então, a gente pode usar o FC. Lembrem-se, o OB é sempre o master. Sempre o programa master. Ele consegue chamar os FBs. Um FB... Deixa eu criar outro FB aqui só para ver se vocês entendem. Espera aí. Vou criar o FB2. Criei. Voltar dentro do FB1. Um FB consegue chamar outro FB. Tudo bem? Então, eu consigo colocar um FB dentro de um FB. Consigo colocar um OB? Não. Por quê? O OB só existe em OB. Eu posso chamar um OB dentro de outro OB, igual os FBs. Mas eu não consigo chamar um OB dentro de um FB, por quê? Porque o OB está lá em cima, ele é o master. Beleza? Legal. Sabendo disso, nós vamos criar outro carinha aqui, que é o FC. Ele é mais simples e é um dos motivos que eu adoro ele. Só que ele tem um negócio. Posso chamar um FB aqui dentro? Ele até vai deixar. Mas na hora de funcionar, vai dar pau. Tudo bem? O FC, ele pode ser chamado por qualquer um. Mas ele não pode chamar ninguém.
Ele só pode chamar outros FCs. Hã? Ele só é usado. Tudo bem, gente? Beleza? Dentro do FC, eu vou fazer a cadeia estacionária. Tá? Utilizando o mesmo conceito aqui em cima, ó. Input x0. Oi. Dá. Dá também. Tá? O main aqui, ó. Deixa eu ver se esse cara tá permitindo. Só que você não consegue fazer nem entrada nem saída. Tá? Ele só tem tempo e constantes. Tudo bem? Esses caras ele não consegue, por quê? Porque justamente você não consegue criar perninhas para ele. Tudo bem? Mas o FC, normal. Isso. X1, Y0, Y1, Z0, Z1. Tá? Saídas. X, Y, Z e V. Beleza? Legal. Agora eu vou fazer a programação de cadeia estacionária. Primeira linha. Ah, faltou um carinha aqui, né? Aqui, ó. S0 e S1. Aí eu vou fazer aqui o programa. Ó. Contato aberto, bobina, selo, contato fechado. Demais linhas, contato aberto, bobina, selo. Ctrl C, Ctrl V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foram os 9 que a gente tinha feito, não é? A gente tinha feito 8 situações. Legal. Primeiro, S1. Ah, vou criar as memórias. Espera aí. Vou criar as memórias. Passo 1. Até o passo 7. E aí o outro é o... Isso, constants. Reset. Ué. Peraí, que deu caquinha? Por que deu caquinha? Por que ele não está deixando eu criar na constante? Bem, pra gente não perder tempo, vou usar as memórias locais mesmo, globais. Só pra gente não perder tempo. Depois eu desculpo por que esse cara não está deixando. M2.0 M2.0. Pronto. E assim por diante. Crio toda a programação, certo? Aí eu venho aqui no main e chamo o bloco. E digo o seguinte. Se eu tiver com a chave, e hoje a gente vai usar a chave, tá?
chave de posicionamento. Se eu tiver com a chave F2 e 1.0, se eu tiver com a chave acionada, liga o bloco que vai fazer a mesa aí movimentar X, primeiro o X, depois o Z, depois e assim por diante, tá? E aqui eu vou colocar as entradas, físicas. Por isso que eu falei, vocês têm que fazer os dois programas lá que eu tinha pedido para vocês com o mesmo esquema elétrico. Lembra que eu falei isso para vocês? Com o mesmo esquema elétrico. Tudo bem, gente? Beleza? E aí você vai colocar I0, I1, I0.1, I0.2, I0.3 e assim por diante. E aí eu tenho mais um bloco. Na verdade, como é a mesma sequência, só vai mudar quem aciona quem, eu posso pegar e fazer isso aqui, ó. Copy, paste. Já crio o bloco 4. Com a mesma situação do bloco 3. E aí eu só mudo os acionamentos. Só muda dentro do bloco. Eu não criei uma sequência? Vem aqui e faço o esqueleto. Igual a gente aprendeu. Faz o esqueleto em cadeia estacionária. Não nomeia nada. Só nomeia aqui em cima. Chama os nossos amigos aqui, ó, para criar as perninhas lá fora. X0, X1, Y0, Y1 e assim por diante. Depois que você nomeou, criou o esqueleto e ainda criando as bobininhas aqui embaixo, você cria as saídas, né? Então aqui, saída 1, esse cara vai ser o X. Ctrl C, Ctrl V, X, Y, Z, E, e V. Não sei se coloquei. X, Y, C e V. E aí você só muda o acionamento do bloco 3 em relação ao bloco 4. Conseguiram entender ou não? Aqui em cima. Se eu criar uma tag na árvore, por exemplo, e chamar dentro do bloco, ele aceita? Ele aceita. Se a memória for global, sim. Por exemplo, você vem aqui no PLC1, show tags, e aí você vai criar aqui, ó. Aciona X. E aí eu digo que quem vai ser esse cara vai ser um M1.1. Tudo bem? Na hora que eu voltar aqui no bloco, ó, eu vou chamar esse mesmo M1.1. Aciona X. Senão dá conflito. Não, não, aí não. Posso colocar. Não tem problema. Se eu colocar só X aqui, ó. Se eu voltar para cá, porque aqui, qual que é a diferença? Esse X aqui é uma memória local. Ele só existe dentro do bloco. Quando eu crio aqui em cima, eu estou criando uma memória. Só que é uma memória local. Só existe no bloco. E o M é uma memória global. Ela existe em todo o programa. Então não dá conflito porque eles são tipos diferentes. Mas a tag das entradas também eu conseguiria jogar para isso, por exemplo, o botão liga.
Esse cara aqui? É o Botomica, por exemplo. S0. S0. Se eu for lá no Geotags e criar ele lá, depois chamar. Não. Não, eu digo assim. Você não vai conseguir jogar esse cara aqui para tag. Não, pra tag, pra bloco, sim. Sim. Você vai conseguir criar um S0 lá também. Criar um S0 lá e já dá o endereço dele do bit. S0. Tá? Vamos chamar ele aqui agora. Aí eu vou chamar ele aqui, ó. S0. O que ele vai me perguntar? Você quer a local, que é hashtag, ou você quer a global, que é o endereço? Você pode escolher. As duas têm o mesmo nome. Sem problema nenhum. Tanto eu posso trabalhar com essa e posso trabalhar com essa. Essa é local, hashtag. Essa é global, onde eu tenho um endereço absoluto junto. Sim. Tá? São instâncias diferentes. Um eu estou trabalhando local, outro está trabalhando global. Aí não tem conflito. Agora, se as duas forem globais ou se as duas forem locais, aí tem conflito. Se eu pegar e tentar chamar aqui, ó. Tentar chamar aqui, ó. Duas S0s. Ele não deixa. Ele não vai deixar. Tudo bem? Ele só deixa uma porque é local. Se eu chamar duas S1, duas S0, ele não vai aceitar. Beleza? Vou voltar aqui. Programa. Você pode chamar também pelo IHM. Tipo, quero que rode o bloco. Você pode dar um nome para ele, né? Você vem aqui. Ao invés de ser acionado por uma entrada, ser acionado por uma memória. Então, M10.0. Tá? E aí você chama M10.0 na IHM e fala: ligue buscando a peça 1 ou soltando a peça 1. Né? Você aperta um botão, ele busca essa. Apertando outro botão, ele chama outro bloco. Chamar 10 blocos diferentes. Cada bloco vai chamar seu próprio. Beleza, gente? Tranquilo? Alguma pergunta até aqui? Não? Cara, eu sou muito bom, ou vocês são muito bons, ou vocês estão me enganando, velho. A gente vai descobrir isso agora. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão usar os FCs. Eu expliquei FB, né? Mostrei o FB, mostrei o FC e mostrei o datablock. Para a gente começar, vamos começar pelo mais simples. Tá? A gente vai começar pelo FC, que é o verde. Vocês vão criar aqueles dois exercícios que eu pedi para vocês fazerem, vocês vão criar dentro dos dois FCs. Vão fazer dois FCs. Um com o exercício 1 e o outro com o exercício 2. Terminou, a gente vai ligar a mesa, tudo bem? Vocês vão testar e depois a gente, aliás, vocês vão ligar a mesa, vão chamar um bloco, vão ver a mesa funcionando de um jeito. Depois vão chamar o outro bloco, vão ver ela funcionando do outro jeito. Tudo bem? Então, uma função que eu criei para vocês, uma sequência que eu criei para vocês, ela busca a peça na frente e leva a peça para o outro lado. A outra função faz exatamente o contrário. Pega a peça que você levou e leva para o ponto de origem de novo. Por isso que eu criei duas funções. Tá? Uma leva a peça e a outra busca a peça de volta. Beleza? E aí agora a gente vai ver isso funcionar. Tudo bem, gente? Tranquilo?
Então, por favor, criem os 2 blocos aí rapidinho. Ó, foi mais rápido do que eu imaginei. Criem os 2 blocos rapidinhos aí, pra gente já poder ver isso funcionando.